Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos resolver a AP do segundo bimestre do oitavo ano, do ano de 2021. Logo após a vinheta a gente começa. Então vamos para a primeira questão. Então, está dizendo: Rebeca comprou 30 pacotes de sementes de flores. 3/5 desses pacotes havia sementes de rosas e no restante sementes de margaridas. Para calcular a quantidade de pacotes de margaridas que Rebeca comprou, cada um dos quatro amigos dela propuseram um algoritmo. Observe os algoritmos propostos por eles no quadro abaixo. Então, olha, 30 vezes 2/5 é o mesmo que 2/5 de 30. Então, se 3/5 dessas sementes eram de rosas, 2/5 só pode ser de margarida. Lembrando que nós temos algo assim. Então, 5/5 é um inteiro. Ele é composto de Esse inteiro é composto de 3/5 de pacotes que havia sementes de rosas e o restante, que são 2/5, são pacotes de sementes de margaridas. Então, 3 mais 2, 5. 5/5 inteiro. Tudo. Então, aqui o objetivo é calcular a quantidade de pacotes de margaridas que Rebeca comprou. Então, aqui, 3/5 referente a rosas e 2/5 de margarida. Então, tá certo, olha, André propôs um algoritmo correto. 2/5 de 30 ou 30 vezes 2/5, tem o mesmo significado. Denis colocou 30, tira 2/5 de 30. Então, se tirar 2/5 de 30, está tirando pacotes de margarida. E sobra são rosas. Então não pode ser, teria que ser 30 vezes 3/5 para estar correto. E Denis colocou aqui. E Fernando, ele tira de todo, né, do total, 30 pacotes, ele tira 3/5 de 30, ou seja, ele tira a quantidade de pacotes que tem sementes de rosa. Então, Fernando fez um algoritmo correto. Então, André e Fernando fizeram algoritmos corretos. Então, aqui a resposta é a letra A. Só tem 2 em cada item, por isso que eu nem analisei Maurício. Então, o algoritmo de Maurício, ele é 3/5 de 30, ou 30 vezes 3/5. Então, aqui Maurício está calculando a quantidade de pacotes que contém sementes de rosas, e o objetivo são pacotes de sementes de margaridas. Número 2. Melissa comprou 5 bolsas e uma carteira para revender em sua loja. Cada bolsa que ela comprou tinha o mesmo preço e a carteira custou R$ 30. Ao todo, Melissa gastou nessa compra R$ 380. Qual é a equação que permite calcular o preço X em reais de cada bolsa que Melissa comprou para revender? Então, nós temos aqui quantidade de bolsas, que no caso são 5, então são 5 bolsas, uma carteira. Então, 5 vezes o preço de uma bolsa, mais
valor da carteira deu um total de R$ 380. Essa é a equação. Então, nós temos aqui x mais 30. Não, são 5 bolsas. 5 vezes o valor x. Representa o valor de uma bolsa. 5 vezes 30 não também, porque aqui no item B é uma carteira apenas e não 5. No item C está correto, né? Olha, tem 5 vezes o preço de uma bolsa mais o preço de uma carteira, e dá um total de R$ 380. Está correto aqui. Número 3. Paulo adquiriu um terreno do formato de um quadrado para plantar soja. Ele reservou parte desse terreno para fazer um pomar. Observe na figura abaixo a representação desse terreno, na qual a parte destacada de cinza é a região onde será plantada a soja. Qual é a medida em metros quadrados da região desse terreno onde Paulo irá plantar soja? Então, já está dizendo que a parte cinza vai ser o local onde será plantada a soja. A parte cinza é a figura de um trapézio. Então, vamos calcular a área do trapézio. A área do trapézio, ela é dada pela medida da base maior mais a base menor, tudo isso multiplicando pela altura do trapézio e dividido por 2. Então, a base maior, as bases são os segmentos paralelos, 6 metros e 4 metros. A base maior é 6 metros. Então, nós temos aí, vamos fazer a substituição. Base maior, que é 6 metros. Nem vou colocar unidade de medida, porque aqui no enunciado já está dizendo, olha, que a unidade vai ser metro quadrado. Então, nós sabemos aqui que já vai sair em metros quadrados. Então, base maior mais a base menor, tudo multiplicando pela altura. Lembrando que a altura é essa linha aqui, ó, esse segmento de 6 metros. Ele forma 90 graus com a base. A altura forma 90 graus com a base. Tudo isso dividido por 2. Aqui a gente pode dividir 6 por 2, que é igual a 3. Ou dividir tudo isso, né? Então, a resposta, a área vai ser igual a 10 dentro dos parênteses, multiplicando por 3. Então, a área do trapézio é igual a 30 metros quadrados. Então, aqui sai em metros, aqui em metros, metro vezes metro, metro ao quadrado. Resposta: 30 metros quadrados. Número 4. Ricardo tem em sua gráfica 3 impressoras idênticas que juntas gastam 60 minutos para imprimir um lote de revistas. Aqui a gente já verifica que é um probleminha, né? Para que nós já fizeram essa prova. Então, aqui é um probleminha de regra de 3. Então, esse lote de revistas tem sempre a mesma quantidade de exemplares. E cada exemplar tem sempre a mesma quantidade de páginas. Certo dia, Ricardo precisou levar uma impressora, uma dessas impressoras para manutenção. E a impressão desse lote de revistas foi feita pelas outras 2 impressoras que restaram na gráfica. Quantos minutos essas 2 impressoras gastaram para imprimir esse lote de revistas nesse dia? Então, nós temos aqui 2 grandezas, que é a quantidade de impressoras, e nós temos a quantidade de impressoras, e temos o tempo gasto pelas impressoras para fazer as impressões.
Então, 3 impressoras juntas trabalhando gastam 60 minutos. Então, o tempo aqui é dado em minutos. Então, nesse dia, foi tirada uma impressora, restaram 2. Então, e 2 impressoras? Quanto tempo vai gastar para fazer a impressão das revistas? Então, geralmente, coloca a seta para baixo ou para cima aqui na parte que tem a incógnita, aí verifica. Se diminuir o número de impressoras, vai levar mais tempo, vai precisar de mais tempo para fazer toda a impressão do dia. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Enquanto uma grandeza diminuiu, a outra vai ter que aumentar. Então, a gente monta assim: 60 está para x, assim como 2 está para 3. Então, fiz a inversão aqui. Ó. Aqui eu posso simplificar, já que é uma equação, posso simplificar o numerador aqui, o numerador 60 e o numerador 2, tudo por 2. Vai dar 1 e aqui dá 30. Multiplicando cruzado, já que é uma proporção, x vezes 1 é x e 30 vezes 3 é igual a 90. 30 vezes 3, 90. Então, nós temos que a resposta é a letra C, 90 minutos. Número 5. 3 amigas, Eva, Ana e Lisa, organizaram uma ação beneficente para arrecadar alimentos para uma família. A fim de impulsionar essa ação beneficente, essas amigas combinaram de sortear entre elas um prêmio. Assim, para cada quilograma de alimento que cada uma arrecadasse, teria-se o direito a um papel com seu nome para participar desse sorteio. A figura abaixo representa os papéis com os nomes escritos das amigas de acordo com a quantidade de quilogramas arrecadados por elas. Então, olha, se Eva tem 2 cupons, significa que ela conseguiu 2 quilos, né? Cada cupom representa 1 quilo. Então, Ana tem 1, 2, 3, 4, 5. E Lisa tem 3. A probabilidade é... Olha, qual a probabilidade de uma dessas 3 amigas ser sorteadas para ganhar o prêmio dessa ação beneficente? Então, Eva, probabilidade de Eva, assim, probabilidade de Eva é igual. Lembrando que na probabilidade, né, o espaço amostral coloca assim embaixo. Significa todas as possibilidades. Então, são 3, 4, 5. São 10 possibilidades no total. Então, Eva, ela tem probabilidade de ser sorteada com 2 cupons. 2 de um total de 10. Aqui não tem essa resposta, então não pode ser Eva, né? Não está falando sobre Eva. Vamos ver. Ana, probabilidade de Ana ser sorteada. Então, tem 10 cupons. Ana tem 4 cupons. Posso colocar assim? 4 de um. 4 não, são 5, né? O total de Ana. Deixa eu consertar isso aqui. Probabilidade de Ana dá 5 de um total de 10. Que é o mesmo que meio. 5 de um total de 10 também não existe aqui, nem meio. Então, vamos ver a probabilidade de Lisa. Lisa tem 3, total de 10. 3 de um total de 10 é a probabilidade. Então, está falando aqui nesse exercício sobre a probabilidade de Lisa receber o prêmio. Exercício 6. São 6. Maria vai preparar uma receita de bolo com seus filhos. Para fazer esse bolo, ela
possui um pacote de 1000 gramas de farinha de trigo, do qual utilizará 3/4 nessa receita. Então, se ela vai usar 3/4, sobrará 1/4 de farinha. Então, 1/4 mais 3/4 dá o total, né? 1/4 mais 3/4 é igual a 4/4. Maria pediu que cada um dos seus filhos calculasse a quantidade de farinha de trigo que será utilizada na receita desse bolo. Observe no quadro abaixo as operações utilizadas pelos filhos de Maria para calcular essa quantidade. Então, vai ser utilizado 3/4 de farinha. Então, vai ser 3/4 de 1 quilo. Então, tá aqui, né? Olha, 3/4 de 1 quilo. 1 quilo é igual a 1000 gramas. Então, vamos terminar a leitura, né? Após analisar as respostas dos seus filhos, Maria observou que apenas 2 deles conseguiram determinar corretamente, com essas operações, a quantidade de farinha de trigo que será utilizada nessa receita do bolo. Quais foram os 2 filhos de Maria que utilizaram operações com as quais será possível determinar essa quantidade de farinha de trigo? Então, são 3/4, sobra 1/4. Então, aqui, 1 quilo de farinha, né? 3/4 de 1 quilo é o que vai ser utilizado. 3/4 de 1000, eu posso escrever assim: 3/4 multiplicado por 1000, por exemplo. Então, 3/4 de 1000, 1000 gramas. Quilo é igual a 1000 gramas. Então, Débora acertou, porque 3/4 de 1000 é o mesmo que 1000 vezes 3/4. Aqui está correto. Aqui, 1/4 é o que sobra. Está correto aqui, ó. Até aqui, 1000 tira 1/4, mas 1/4 é uma parte de quê? Então, faltou fazer a multiplicação por 1000 aqui. Então, 1 quilo tira 1/4 de 1 quilo. Aí sobraria, então, o 3/4 que é a quantidade que vai ser usada na receita. Então, aqui só faltou o 1000. Então, 1/4 de quê? 1/4 é uma fração, é uma parte de alguma coisa. De um total, por exemplo, de um total que no caso aqui é 1 quilo da farinha. Então, Bruna não acertou. Aqui, Camilo. Então, Camilo inverteu, olha, porque aqui eu tenho uma multiplicação. Eu poderia resolver essa multiplicação, esse produto, fazendo 1000 dividido por 4. 1000 divide por 4 e multiplica por 3. Aqui, então, Camilo inverteu. Teria que ser divisão por 4, olha. 4 está como divisor. Então, 3 vezes 1000 e 4 vezes 1. Vai dar 3000 dividido por 4. Agora, aqui, Abraão. Então, aqui está errado. Está invertido. Abraão, ele dividiu por 4. Está correto, olha. 1000 divide por 4. E o que deu, multiplica por 3. Ó, divide por 4, multiplica por 3. Então, Abraão e Débora acertaram. Abraão e Débora corresponde à letra B. Exercício 7. Durante uma aula de matemática, o professor Cláudio escreveu uma sequência numérica e a apresentou em um quadro, conforme evidenciado abaixo. Então, está aqui uma sequência numérica. 2, 4, 6, 8. A gente verifica que é uma sequência de números pares, né? Então, vamos ver. Nessa sequência, cada termo está relacionado à posição n que ele ocupa. Então, aqui, o número 2 corresponde a n, assim, n igual a 1. O número 4 corresponde à posição 2, segunda posição. 6 corresponde à terceira. 8 corresponde à quarta. 10 corresponde à quinta. Assim vai.
Nessa sequência, cada termo está relacionado então com a posição N que ele ocupa. Cláudio pediu que 4 alunos escrevessem uma expressão que permita calcular cada termo dessa sequência de acordo com sua posição N. Então, aqui, Maurício escreveu n ao quadrado. N ao quadrado significa que a posição, quando elevada a 2, teria que dar essa resposta aqui, olha. Essa é a relação. Então, 1 elevado a 2, ó, n igual a 1. Então, n, Maurício aqui, ó, n igual a 1. Então, é 1 elevado a 2. Vai dar 1 elevado a 2 é igual a 1. 1 elevado a 2, 1 vezes 1, que é igual a 1. Então, não pode ser a Maurício, tá? 2 elevado a 2 é 4, 3 elevado a 2 é 9. Está bem errado. Agora, a Nicole colocou duas vezes o valor da posição. Então, 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3, 6. Então, a Nicole fez direitinho. Está correto. E Otávio? Então, vamos ver a situação de Otávio. Ele fez assim: 2 mais 2 vezes a posição. Vamos supor que a posição 1 primeiro. Vamos considerar aqui 1 menos 1. Então, no lugar de n aqui, eu coloquei a posição 1. Vamos testar a posição 1. Então, 2 que multiplica 1 menos 1, que é 0. Então, 2 mais isso aqui tudo dá 0, né? 2 vezes 0 é igual a 0. 2 mais 0, que é 2. Então, na posição 1 está correto. Posição 1 deu 2. Vamos testar a posição 2. Então, olha, 2 aqui no lugar de n, 2 menos 1 é 1. 1 vezes 2 é 2. Então, fazendo o produto primeiro. 2 mais 2, 4. Está correto? Está correto. Se considerar n igual a 3, posição 3. 3 menos 1, 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. O Otávio resolveu direitinho. Está correto aqui também. Agora aqui, Paula, vamos testar a posição 1. Então, n igual a 1 tem 2 vezes 1, 2. Mais 1 é 3. Então, está errado. Já na posição 1, a gente observa que está errado. Então, quem acertou a expressão que representa a sequência colocada pelo professor foi a Nicole e o Otávio. Letra C. Exercício, tá certo aqui, 7. Exercício 8. Aline, Breno e Camila são vendedores de determinado setor de uma loja. O gerente dessa loja analisou a quantidade total de produtos vendidos nesse setor no período de 3 meses. Então, tem aqui os 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Então, vamos entendendo a tabela. O título, olha, quantidade de produtos vendidos por funcionário. Aqui tem a quantidade de produtos por cada um dos funcionários. Aline, Breno e Camila. O gerente dessa loja analisou a quantidade total de produtos vendidos nesse setor no período de 3 meses. Com base nessa quantidade, ele fez um relatório no qual irá incluir um gráfico para representar a participação de cada um desses vendedores na quantidade total de produtos vendidos. Observe no quadro abaixo as quantidades de produtos vendidos por esses funcionários nesse período. Qual é o gráfico mais adequado para representar a participação de cada um desses funcionários em relação à quantidade total de produtos vendidos nesse determinado setor durante esses 3 meses? Então, olha, está em relação à quantidade total. Aqui, esse gráfico, ele é um gráfico de colunas, só que está em porcentagem. Nem adianta analisar, porque aqui é pontual. Olha, eu tenho aqui
representar a participação de cada um através da quantidade de produtos vendidos. E não é uma comparação, né, uma relação de um grupo de 100, né, como que é o significado da porcentagem. Então não pode ser. Aqui é um gráfico de segmentos, está mostrando o avanço, né, de cada um dos funcionários. Então aqui Breno, por exemplo, não, esse aqui é a Aline, né? Ela decresceu, né? No mês de janeiro, ela desceu para 10 aqui a quantidade de produtos vendidos. Então, ela não está querendo uma comparação se aumentou a venda, se diminuiu a venda, e sim a quantidade de produtos em relação ao total. Aqui no gráfico de setores, olha, já está em porcentagem, não vale a pena nem analisar. Agora, esse aqui, olha, gráfico de colunas, Aline mostra aqui, olha, em branco, janeiro, azul, fevereiro, cinza, março. Então, aqui tem, olha, de cada, a venda de cada mês. Então, mostrando aqui que no mês de janeiro, quase 20, né? Aqui no mês de fevereiro, tá igual a 10. Então, está representando bem, né? Tá fazendo uma comparação da venda de funcionário por funcionário, quanto cada um dos funcionários vendeu cada um dos 3 meses. Então, esse aqui, a letra C, é o mais adequado para representar. E nós temos gráfico de colunas, os dois. Para distribuir um bombom a cada um de seus alunos, Marisa comprou pacotes de bombons das fabricantes X, Y e Z. O pacote da fabricante X tinha metade da quantidade de bombons do pacote da fabricante Y. A gente já até pode colocar assim, olha, fabricante X tem metade e tem a fabricante Y, tá? Cada pacote, né? E o que mais que nós temos aqui? Aí fala, e o pacote da Z tinha 5 bombons a mais que da Y. Juntando essas quantidades de bombons que havia em cada pacote, Marisa verificou que tinha ao todo 105 bombons para distribuir. Então, quando junta tudo, então eu tenho a fabricante X, mais a fabricante Y, mais a fabricante Z, tudo isso dá um total de 105 bombons. Então, a pergunta: qual é a equação que permite determinar a quantidade Y de bombons que tinha no pacote da fabricante Y? Então, aqui, olha, as equações todas estão em função de Y. É só fazer as substituições. Então, no lugar do x aqui, nós colocamos esse valor, y sobre 2. Mas o y continua, né, já que y aqui está representando a quantidade de bombons do pacote da fabricante y. E z é y mais x, mais 5, né? Então, o z é o valor do y mais 5. Tudo isso é igual a 105. Agora é só a gente analisar. Então, nós temos aqui, olha, y sobre 2 mais y mais 5. Já tem aqui a resposta. A resposta é a letra A. Essa letra B, ela tem aqui da fabricante X, que é esse aqui, tem a própria fabricante Y, ou então pulou, tirou a Y e colocou só a Z, que representa Y mais 5. Aqui faltou a fabricante Y, porque aqui está dizendo que é a equação que permite determinar a quantidade Y de bombons que tinha no pacote da fabricante Y.
E está dizendo que juntando essas quantidades de bombons que havia em cada pacote, tinha, verificou que ao todo tinha 105 bombons, tá? Em cada um dos pacotes. Então tinha que somar tudo. Ok. Durante uma aula, um professor montou um experimento aleatório. Nesse experimento seriam retiradas bolas de uma urna, na qual havia bolas azuis, amarelas e verdes, todas do mesmo tamanho. Essa urna foi montada de maneira que a probabilidade de retirada de uma bola azul era 3/10. Então, a probabilidade da bola azul era 3/10. E de uma bola amarela, aqui azul, aqui amarela, também era 3/10. Qual era a probabilidade de retirada de uma bola verde? Então, aqui a gente já verifica que se o denominador é 10, o total de bolas é igual a 10. Então, nós temos embaixo 10 e 3 aqui, bolas azuis, 3 amarelas, para 10, a 3 mais 3, 6, para 10, 4. Então, a probabilidade de conseguir retirar uma bola verde, é de 4/10, porque existem 3 bolas amarelas, 3 azuis e 4 verdes. Em uma aula de matemática, Júlio montou um experimento para estudar probabilidade com seus alunos. Primeiro, ele colocou em uma caixa fichas amarelas, brancas e cinzas, as quais tinham o mesmo tamanho. Em seguida, Júlio informou aos seus alunos que a probabilidade de retirar aleatoriamente uma ficha amarela dessa caixa era 1/9. Então, a probabilidade de se retirar a ficha amarela é de 1/9. E a de retirar a ficha branca é de 6/9. Qual era a probabilidade de retirar uma ficha cinza da caixa desse experimento dado por Júlio? Então, nós temos aqui o total, probabilidade de conseguir a ficha cinza é total, que dá 9 fichas no total. E se são 9, aqui tem uma amarela e 6 brancas, então já dá um total de 7. Para chegar a 9, faltam 2. Então a probabilidade é de 2/9, 2/9. Exercício 12. José escreveu uma sequência na lousa durante uma aula de matemática e solicitou que 4 alunos representassem os termos dessa sequência através de uma expressão algébrica que os relacionassem à sua posição n. Então, novamente, aqui temos o 8 na posição 1, o 10 na posição 2, 12 na 3, 14 na 4, 16 na... Os termos dessa sequência, vamos já li ali, né? Observe abaixo a sequência que José escreveu na lousa, seguida das 4 expressões apresentadas pelos 4 alunos. Depois de analisar essas quatro expressões, José afirmou que apenas 2 delas descrevem os termos da sequência apresentada. Quais são as expressões que descrevem os termos dessa sequência que José escreveu no quadro durante a aula? Então vamos fazer aquela análise novamente.
Então, vamos ver aqui, olha, o número 1, a expressão 1. Então, expressão de um dos alunos. Se o n for igual a 1, posição n, né, n igual a 1. Se o n for 1, o resultado dessa expressão, para estar correto, teria que ser igual a 8. Então, aqui tem 1 mais 3, 4. Então, primeiro resolvemos dentro dos parênteses. 1 mais 3, 4, vezes 2, 8. Está correto? Então, vamos ver agora quando n for igual a 2. 2 mais 3, 6. 6 vezes 2 dá 12. Não, falei errado. Posição 2, n igual a 2. 2 mais 3, 5. 5 vezes 2, 10. Está correto? Quando n for 3, 3 mais 3, 6. 6 vezes 2, 12. E assim a gente vai vendo que vai dar que está correto isso aqui. Essa expressão. Aqui, na segunda, quando n for igual a 1, vai ficar 1 mais 2, que é 3. Então não pode ser, teria que ser 8. Então não pode ser essa. Aqui, quando n for 1, eu vou ter 1 mais 4 dá 5. 5 vezes 2, 10. 10 tira 2, 8. Perfeito. Quando n for 2, 2 vezes 4 dá 8. Então, resolvendo primeiro dentro dos parênteses, depois o produto. Então, olha, 2 mais 4 dá 6. 6 vezes 2 é 12. 12 menos 2, 10. Está correto? Quando n for 3, nós temos 3 mais 4 dá 7. 7 vezes 2, 14. 14 menos 2 dá 12. Então, a gente vê que essas duas expressões são equivalentes. Essa daqui, quando n for igual a 1, vai ficar 1 menos 1 dá 0. 0 mais 2 é 2. Teria que dar 8. Então, está errado. Então, os alunos que acertaram foram os alunos que escreveram as expressões 1 e 3. Então, aqui para A. Observe a operação apresentada no quadro abaixo. Então, nós temos aqui números em notação. Não, esse aqui está em notação científica, esse aqui não. Lembrando que para estar em notação científica, o argumento, melhor, esse número que acompanha a potência de base 10 tem que ser como m. M vezes 10 a alguma coisa. Tá? Vou colocar assim. Então, isso aqui é representação de uma expressão em notação científica. Então, o m ele tem que ser maior que 0 e menor que 1. Não, menor que 10. Maior que 0, menor que 10. Então, aqui, olha, a parte inteira é 3. 3 é o m, né? Esse número aqui é o m. Então, esse aqui é o m. Ele é maior que 0 e é menor que 10. Então, esse número está em notação científica. Agora, esse aqui não está. A vírgula teria que estar aqui, olha, seguida ao número 1. Então, pede para calcular o resultado dessa expressão em notação científica. Então, para eu fazer o cálculo em notação científica, eu preciso deixar as potências iguaizinhas. Então, eu tenho menos 5 aqui, e aqui tem menos 2. Então, se eu caminhar com a vírgula aqui, olha, 1, 2, 3 posições para a direita, nós vamos ficar com esse número aqui. Deixa eu escrever aqui novamente. Nós temos 3,5 vezes 10 a menos 5, mais. Então, aqui eu já vou caminhar com a vírgula, eu já vou preparar esse número aqui, ó, vou deixá-lo em notação científica. Então, esse número precisa ser maior que 0 e menor que 1. Então, a vírgula vai ficar aqui, depois do 1. Para a vírgula ficar depois do 1, nós vamos ter 1, caminhando com a vírgula está aqui, olha. Tá 1, 2, 3. Melhor, ela ficaria aqui, depois do 1, ficaria 2. Só que eu preciso de menos 3 aqui. Menos 3, menos 2 vai dar menos 5. Olha, menos 3 aqui, menos 2 aqui, vai dar menos 5.
Eu vou ter que andar 3 posições para a direita, aí vai ficar com 14. 1, 2, 3. Então vai ficar com 14 vezes 10 a menos 3. Aí eu copio esse daqui, olha. Vezes 10 a menos 2. Porque para somar e subtrair, a gente precisa deixar tudo com a mesma potência, potências idênticas. Então nós vamos ter 3,5 vezes 10 à quinta, mais 14 vezes 10 à quinta, negativo. Os dois são expoentes negativos. Então, andei para a direita, aqui, significa que eu multipliquei o número por 1000. Então, quando eu coloco menos 3, eu desfiz, eu dividi por 1000. Ou seja, não alterei o número. 14 vezes 10 a menos 3 é o mesmo que 0,014. Agora eu posso somar. É como se eu tivesse 3,5x mais 14x. Então, 14 mais 3,5 vai dar 17,5. Vezes 10 à quinta. Copia como se fosse um x. Esse aqui a gente só copia, né, esses números. Só que não está em notação científica. Então, transformando em notação científica, a vírgula vai ter que ir para a esquerda, porque tem que ser menor que 10, a parte inteira. E aqui a 17 é maior que 10. Então, vai ficar 1,75 vezes 10, tá? Preparando esse aqui, ó. Andei para a direita, para a esquerda. É 10 elevado a 1, ou 10 simplesmente. Tá? Dividi por 10, multipliquei por 10. Aí copia 10 a menos 5. Então a resposta vai ser 1,75. A resposta aqui vai ficar 1,75 vezes 10 a sexta. Então nós temos, deixa eu ver, acho que eu esqueci de colocar o sinal aqui, menos 5. Então vai ficar 1,75 vezes 10. A multiplicação de mesma base, copia a base e soma os expoentes. Vai ficar igual a menos 4. Então, 1,75 vezes 10 a menos 4. A resposta é a letra C. Bom, nós vamos então... eu vou dar uma paradinha, aí a gente faz uma outra gravação, vou fazer outra gravação para a segunda parte. O vídeo está ficando bem longo, tá mais que 40 minutos já. Então daqui a pouquinho faço a segunda parte para finalizar a correção.